Olá, irmãos amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, na disponibilidade do Senhor, tentando servir de alguma maneira. Somos pequenos, fracos, mas a palavra de Deus é poderosa. Espero que a mesma te alcance, que abençoe você e toda a sua família. Quero tratar no assunto hoje quem foi Jesus, aquele que ensinou os discípulos a ouvir, obedecer e reconhecer. Ouvir, obedecer e reconhecer. Eu quero ler uma passagem na palavra de Deus, está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, verso de número 8. Veja só o que diz. E vendo isto Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que estava acontecendo? Eu gosto de explicar a narrativa completa. Jesus parou diante dos seus discípulos. Jesus começou a ensinar e a multidão começou a ouvir, e ali estava uma multidão assentada ouvindo a mensagem do Mestre. Eles tinham trabalhado naquela noite e não conseguiram pescar. Veja só o versículo 3, como é importante ouvir. Olha só. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ele pediu para afastar um pouquinho do barco e a multidão estava pressionando, ele não conseguiu. Então no barco ele se ausentou um pouquinho no mar e ali ele começou a ensinar e ele conseguia ver toda a multidão. E ali ele ensinou e a multidão parada, sentada, ouvindo a mensagem do Senhor. Como é importante ouvir o Senhor Jesus. Como é precioso ouvir o Senhor Jesus. Depois que ele terminou, ele fitou os olhos em Pedro e os demais discípulos e disse assim: lançai a rede. Só que eles tinham trabalhado a noite, eles eram pescadores profissionais. Não eram simples pescador como eu que gosto de pescar de vez em quando. Eles eram profissionais. Olha só o versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Depois que eles ouviram o sermão de Jesus, Jesus diz: entra no mar e lança as vossas redes. Pedro de imediato, do jeito que ele era, respondia rápido. Ele olhou para o Senhor Jesus e disse, verso 5, respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não pescamos nada. Mas o finalzinho do verso diz assim, ó, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, nós não pescamos nada essa noite inteira. Senhor, os peixes se ausentaram e nós conhecemos o mar. Não adianta tentar, mas, olha, essa conjunção é maravilhosa, mas diante da sua palavra, a palavra do Senhor Jesus não falha. Eu lançarei a rede. Olhe como é importante ouvir e obedecer, mesmo sem querer, mesmo sem acreditar. Ele resolveu lançar a rede. Ele resolveu crer na palavra do Senhor. Olha, mesmo se tua fé não te leva a isso, busca outro caminho. Se não tiver outro caminho, se entrega a Jesus. Porque Ele te ama de qualquer maneira, Ele quer você. Então se entrega a Jesus, mesmo se tua fé não leva tudo isso, fala, Senhor, me dê fé. Vou contar para você rapidamente o dia da minha conversão. Eu estava sentado no banco, eu falei, Senhor Jesus, me ajuda, eu não tenho coragem de dizer que eu preciso do Senhor, me ajuda. Jesus tocou no meu coração naquela noite. Eu disse para Ele, eu não tenho coragem, Senhor. Eu preciso de Ti, mas eu não tenho coragem. E Ele tocou no meu coração e eu tomei coragem naquela noite. Mudou completamente. Lá se vão mais de 20 anos servindo ao Senhor. E que alegria, que privilégio. Acredita, Pedro disse, Senhor, nós não pescamos nada a noite inteira, mas diante da Tua palavra, eu vou lançar a rede. Olhe, ouvir e obedecer. Sabe o que acontece quando você ouve o Senhor? Quando você obedece ao Senhor?
as bênçãos vêm. Olha o versículo de número 6 e o 7. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha que interessante, eles ouviram, obedeceram, as bênçãos vieram. Não tem como, é impossível você ser mais generoso do que Deus. Deus, ele não faz um trato, mas ele é a natureza divina. Não há como você ser mais generoso que Deus. Você não deve dar para receber. Você deve trabalhar na obra do Senhor, se envolver na obra do Senhor, entender que sua vida pertence a Deus, que sua saúde pertence a Deus, que você não é nada com Deus, que teu emprego pertence a Deus, que teu salário pertence a Deus, que tudo pertence a Deus. A igreja da qual eu sou pastor não é uma igreja de pessoas ricas, mas ricas espiritualmente, felizes com o que têm. Olha o que aconteceu quando aquele barco, aquelas redes se encheram tanto, que eles pegaram tantos peixes, eles pediram para o outro barco se aproximar. Eles queriam dividir a bênção com outros. Queira dividir sua bênção com as pessoas. Queiram dividir a sua bênção com aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Irmãos, a obra missionária é isso, nós precisamos abençoar os que estão na linha de frente. Eles deixaram o conforto daqui da cidade, eles deixaram a família, eles partiram para uma aldeia indígena distante, partiram para outro país distante. Eles não têm esse conforto que nós temos, nós precisamos dar o melhor para eles. Quando nós construímos os quartos missionários aqui na igreja, foi para dar uma ajuda aos missionários. Quando eles vêm de férias, eles terem um conforto e um consolo que eles não têm lá onde eles estão. Eles estão felizes porque estão obedecendo a Deus, mas a igreja tem que reconhecer isso. As igrejas que estão assistindo aí, os irmãos, cuide bem do seu pastor. Cuide bem do seu pastor. Não estou falando de pastores errados. Estou falando de pastores que andam nos caminhos do Senhor. A minha história, a igreja aqui sabe. Minha conta bancária, a igreja sabe. É tudo aberto. É tudo que eu tenho, a igreja sabe. Tudo livre, está lá, registrado. Quando alguém acusa, você fala, nosso pastor é assim, está aqui, ó, vamos mostrar. Então, se seu pastor caminha nos caminhos do Senhor, cuida direitinho dele. Compre um bom livro para o seu pastor. Veja lá o que ele está precisando. Cuida dele. Dá um terno para o seu pastor. Ajuda-o. Ajuda os missionários da sua igreja. Lembro-me de uma vez que eu preguei na primeira igreja de Vitória da Conquista. Nunca tinha acontecido aquilo comigo. Eu não conhecia o método deles. E quando eu preguei no último dia, eu estava ali na porta e os irmãos, a igreja com seus 1000 membros, e eles estavam saindo daquele culto e eles passavam e colocavam oferta no bolso, e eu estava meio que assustado, acanhado com aquela situação, nunca tinha visto algo parecido. E quando nós saímos dali, eu estava assim com bilhetes e tudo ali junto, e o pastor Infante diz, pastor, essa igreja foi ensinada a dar. E eu falei, pastor, ele falou, essa igreja aprendeu, pastor, isso. E eu falei, pastor, nunca tinha visto algo parecido. Vou ensinar a igreja a qual eu sou pastor também. É bom, irmãos, é maravilhoso. Eles saíram para dividir as bênçãos com o outro barco. Ouvir, obedecer, as bênçãos vieram. O mais importante está agora. Reconhecer. Jesus, irmãos, é aquele que ensina a arte de ouvir, obedecer e agora reconhecer. Verso de número 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Verso 9. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. O espanto se apoderou de Pedro. O espanto se apoderou de todos, porque eles viram a palavra do Senhor Jesus. Eles apenas ouviram, obedeceram. Agora reconhece que Ele é Deus. Reconhece nessa noite, você que está assistindo, que Jesus é Deus. Só Ele pode e mais ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. Aprenda a ouvir. Aprenda a obedecer. Aprenda a reconhecer. Sua vida será diferente. Divida as bênçãos
e você vai crescer mais e mais. Que Deus nos abençoe. Quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pelas vidas que assistem e ouvem esta mensagem. Pai, que a Tua palavra possa alcançar mais e mais pessoas. Usa, ó Deus, essas vidas para divulgar estas mensagens. E que assim, Deus, possa, ó Deus, chegar a muitas almas que venham ser tocadas pelo Teu poder. Obrigado por tudo, Senhor, por todo o Teu cuidado. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.